hoje a ideia vai ser apresentar ferramentas para vocês, práticas, em relação a aumento de faturamento do negócio. Esse é o objetivo. Então, o que é inteligência artificial? Eu nem vou me basear no que está ali no slide, porque é uma definição formal e bonitinha. Mas, assim, é um estagiário de luxo extremamente inteligente. Isso é IA. Entenda e grava isso, tá bom? Por quê? Como que quando a gente vai pedir alguma tarefa para algum estagiário, como é que a gente tem que pedir essa tarefa? Ele está começando a carreira. Talvez é a primeira atividade profissional que ele tem. Então, quando a gente vai ensinar ele a fazer alguma coisa, como é que a gente tem que ensinar esse estagiário? Nos mínimos detalhes, deixar muito claro o que a gente está querendo, tá? Não vou diminuir, né? Não estou querendo degradar um estagiário, até porque eu já fui estagiário também, tá? É só essa questão do perfil de um estagiário, o momento de vida dele. Geralmente você tem que dar bastante orientação, deixar muito claro o que você quer, o objetivo, o resultado. É a mesma coisa a inteligência artificial. O que muda é que ela é extremamente inteligente. Ela tem bilhões de dados, ela entende de tudo. Só que para você conseguir a melhor resposta disso tudo, precisa saber pedir, precisa saber perguntar, tá bom? A inteligência artificial, quando se fala em aumento de faturamento, vocês podem pensar em automação de tarefas. Então, você consegue fazer com que tarefas hoje que são feitas de forma manual sejam feitas de forma automatizada. Como, por exemplo, atendimento no WhatsApp. Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês investem respondendo para potenciais clientes que simplesmente a pergunta é: me passa um orçamento? Me passa o preço? E muitas vezes você tem que parar para ficar respondendo essa pergunta, e a resposta que você passa, na grande maioria das vezes, é a mesma. Tá? E um chatbot resolveria. Outra coisa é a personalização da experiência do cliente. Existem ferramentas de CRM, né, que é a gestão de relacionamento com o cliente, com inteligência artificial, que vocês podem utilizar para fazer atendimento personalizado, com o nome da pessoa, com o perfil da pessoa e muito mais coisas, se vocês quiserem. Tá? Vocês podem ser mais persuasivo, porque você pode pedir, por exemplo, vou mostrar isso na prática, para o ChatGPT criar um determinado texto para divulgar um determinado produto ou serviço da tua empresa no WhatsApp, utilizando uma linguagem persuasiva e com gatilhos mentais. Você pode pedir isso para o ChatGPT. E é difícil pra caramba a gente conseguir ser tão criativo toda hora e conseguir ser persuasivo para ficar criando texto. Tem horas que você não está com cabeça para isso. Você está pensando em pagar conta e conseguir receita. Para baixar o Machado de Assis em você, para você ser um bom escritor, escrever um bom texto, é difícil. Né? Não é tão fácil assim. E a última coisa, insights de mercado. Então eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que, se vocês quiserem, ela cria planejamento estratégico, ela cria plano de vendas, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, plano para reduzir custo, plano para aumentar faturamento, plano de fidelização. Ela faz o que vocês quiserem e de graça. Tá? E o melhor, em formato de mapa mental, que já é uma coisa diferente do ChatGPT, do Copilot ou do Gemini, né, que é a IA do Google, que geralmente quando vocês pedem algo, o que acontece? A resposta vem naquele texto corrido e muitas vezes o texto é enorme. Só de você ver o texto, você já fica com preguiça e desiste, né, da ferramenta. Tá? Então, essas são algumas das formas que eu vou mostrar aqui para vocês que vocês podem utilizar essas ferramentas. Outra coisa importante, essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, não fui eu que fiz. Foi a IA. Tá? Então, sempre que vocês verem o slide que está com esse emblema aqui do Made with Gama, né, que foi feito com o Gama, foi a ferramenta do Gama que fez, não fui eu. Então, não iria fazer sentido eu trazer uma apresentação de IA para vocês sem utilizar a IA. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, foi ela que fez o slide, não fui eu. Tá bom? Então, vocês vão ver que também eu fiz bastante coisa, não foi só IA, pelo amor de Deus, tá bom? Então, aqui vocês já podem ver, já começa, não tem o símbolo da ferramenta de IA.
O que eu expliquei até o slide anterior foi teoria. Agora é a parte prática que eu vou mostrar para vocês. No final da apresentação vai ter uma tela com QR Code para vocês baixarem a apresentação. Mas quem quiser, fica à vontade para continuar tirando foto aí da palestra. Não tem problema nenhum, tá bom? E outra coisa que eu vou entregar também nessa apresentação, quando vocês forem baixar essa apresentação, vai ter um slide com 10 modelos de prompt para vocês utilizarem, seja no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, para o negócio de vocês, tá bom? Então já vou mandar aí também 10 receitinhas de bolo para vocês utilizarem nos negócios de vocês. Talvez para quem ainda não utiliza IA já está começando a se perguntar. Ele sempre está falando essas 3 ferramentas. Qual é a diferença delas? Né? Está valendo o seu pensamento. O que acontece? São o ChatGPT e o Copilot, que é a IA da Microsoft, na verdade é a mesma ferramenta. É o ChatGPT. Não tem diferença entre um e o outro. O que acontece é que, geralmente, a versão que está do ChatGPT no Copilot é a versão mais recente do que está lá de graça no próprio ChatGPT. Já o Gemini é uma inteligência artificial do Google. Né? São empresas diferentes, acessam bases diferentes e, por isso, dão respostas diferentes também. Então, no caso, o que eu tenho feito bastante? Eu pego o mesmo prompt que eu estou escrevendo lá no ChatGPT ou no Copilot e jogo no Gemini. E vejo o resultado das 2 ferramentas e pego o melhor das 2 ferramentas. Tá bom? Essa é a ideia, não tem uma melhor ou pior que a outra. Apesar de que, ultimamente, eu tenho utilizado muito mais as respostas do Gemini. Não que eu descarto 100% das respostas do ChatGPT, mas o Gemini tem dado melhores resultados, na minha opinião, tá bom? Mas fica a cargo de vocês utilizarem e ver o que faz mais sentido, tá? Deixa eu até testar uma coisa aqui com ela para ver se ela vai funcionar. Alguém usa ChatGPT no celular? Sim. Vocês separaram que mudou a versão? Vocês conversam com ela ou vocês só digitam? Vocês conversam falado também? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar essa versão também, em vez de digitar. Eu estou com o hábito de deixar ela do meu lado e vou conversando com ela, tá? E ela vai me ensinando várias coisas. Então, às vezes, ao invés da gente ficar ouvindo piada ou coisas que não são tão agregadoras no nosso dia a dia, você pode ir conversando com a IA no celular, tá bom? É muito provável que, à medida que eu for apresentando ferramentas de inteligência artificial aqui para vocês, vai coçar o dedinho de vocês para mexer na ferramenta. Só segura a ansiedade, porque senão vocês vão ficar só nas ferramentas, que elas são viciantes realmente. Tá? Vocês vão começar a utilizá-las e vão perder a palestra. Então fica a sugestão. É sugestão, se quiser usar, eu não posso fazer nada, tá bom? Aqui, pessoal, o que é esse slide aqui? Todo mundo tem utilizado o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, de uma forma que não traz os melhores resultados da ferramenta. Por que não traz os melhores resultados? Porque está perguntando de qualquer jeito. Então, por exemplo, ChatGPT, eu tenho uma empresa que vende roupas femininas e quero vender mais. O que eu faço? É o tipo de pergunta que muitos empreendedores estão fazendo. Mas é a melhor forma de fazer a pergunta? Não. Para vocês conseguirem ter melhores resultados, o ideal é utilizar esses 5 ingredientes que vocês estão vendo na tela. O 5º ingrediente é o único que, às vezes, você pode até deixar de fora, que não gera tanto problema, mas os 4 primeiros é certeza que vocês precisam utilizar. Eu vou explicar cada um deles. Então, a primeira coisa é definir qual é o papel que você quer que a IA desenvolva. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo na tela, como a ação que eu estou pedindo é elabore um plano de vendas, quem é a melhor pessoa para elaborar um plano de vendas para uma empresa? Um especialista em vendas. Então, o que eu coloquei? Atue como especialista em vendas. Terceiro ingrediente que está ali, contexto. Para quem é para criar esse plano de vendas?
Qual é a empresa? Qual é o perfil de cliente dessa empresa? Então tá ali, para uma MEI de estética, de design de sobrancelha focada no público feminino de 18 a 35 anos. Inclusive, eu me lembro que tinha alguém da área de estética. Você, né, cabeleireiro. Qual é o objetivo? Né? Para que eu quero esse plano de vendas? Para que a empresa consiga captar mais clientes no mercado. Existem duas formas básicas de você aumentar o faturamento: captando novos clientes ou fazendo os clientes atuais gastarem mais. Então, eu dei foco para ela. Eu não deixei em aberto. Tá? Eu deixei bem claro que é captar mais clientes. Não quero o plano de vendas de fidelização, neste caso. Tá bom? E por que eu fiz isso? Quanto mais você coloca informações, mais você pede coisas, muitas vezes é pior, tá? Para a ferramenta, para o resultado que você vai ter. O que você pode fazer neste caso é, depois que sair o resultado desse plano de vendas, agora atualize o plano para também aumentar o faturamento com fidelização de clientes. Ele já fez um primeiro e você adiciona mais uma tarefa para ele e você vai ter melhores resultados, tá bom? Modo, eu estou me colocando no lugar de vocês, que muitos de vocês às vezes não têm o conhecimento assim amplo, aprofundado sobre vendas. E qual é o desafio aí para vocês? Muitas vezes pode vir um resultado muito cheio de nomenclatura, de nomes técnicos que vocês não conheçam. Então, qual é a sugestão? Em linguagem simples e estruturada em etapas, para você já saber quais etapas você vai ter que fazer. Isso também ajuda vocês a interpretar melhor o resultado. Algo que vocês vão ouvir eu falar várias vezes durante a palestra. Não é para pegar as respostas do ChatGPT, seja o que for que você estiver pedindo, e achar que aquilo ali é 100% verdade e mandar brasa. Não façam isso. Sempre tem que fazer curadoria da resposta. Tem que ler, avaliar e ver se faz sentido, se é verdade ou não. Outro motivo para pedir para ele fazer uma linguagem simples que você entenda para facilitar o seu entendimento e a sua avaliação. Tá? Agora, vou dar outros exemplos, principalmente em relação aos dois primeiros ingredientes. Que foi até a tua pergunta, né? Vai ajudar a escrever textos nas redes sociais, por exemplo, né, para fazer uma publicação mais persuasiva? Quem é o profissional que trabalha com mídias sociais para conseguir mais curtida, mais engajamento, um texto melhor, uma imagem melhor? Quem é o profissional que faz isso? É o social media, certo? Esse é o profissional que faz isso. Então, se eu vou pedir alguma coisa relacionada a redes sociais, eu vou falar para ele atuar como? Social media, tá? Eu estou querendo sugestões de 10 publicações para o meu segmento, para o público X, para eu conseguir mais seguidores. É isso que eu vou colocar na ação, tá bom? Eu quero criar uma campanha de marketing produto novo que vou lançar. Eu preciso, quem seria uma boa pessoa, um bom profissional, para escrever a respeito desse produto que eu vou lançar numa linguagem persuasiva, atrativa e que atinge o público-alvo? Um publicitário. Então, o que eu vou escrever? Atue como um publicitário. Está dando para entender isso? Tá? Então, deixe claro qual é o papel que ele vai assumir para você. Tá certo? Deixa eu mudar aqui de slide, então, se vocês já entenderam. A partir desse slide, o que vocês vão ver? Vai ser um slide padrão. Então, vai ter o título, para que serve essa inteligência artificial, aqui em cima. Depois, vai ter um exemplo já com o prompt escrito, que se vocês quiserem, depois vocês podem pegar e adaptar para o negócio de vocês. Na parte de baixo, vai ter quais são as ferramentas que vocês podem utilizar para isso. E aqui do lado, no meio, né, vai ter o resultado desse prompt. Né, o que a ferramenta gerou a partir do momento que eu coloquei aquele prompt. Quando vocês forem acessar o material do QR Code, né, quando baixar o material, toda vez que vocês verem logomarca das ferramentas, é só clicar em cima que já está com o site da ferramenta para vocês acessarem. Tá bom?
Então, neste caso, que é a pergunta até dele, a demanda, né? Como que eu faço, né, para criar textos persuasivos? E reparem que eu fiz naquele formato que eu acabei de apresentar no slide anterior dos 5 ingredientes. Então, o papel, atue como publicitário. Depois, e crie um texto de até 800 caracteres. O que é isso daqui? Primeiro foi o papel e depois é a ação, tá bom? Em linguagem persuasiva e com gatilhos mentais. Esse é o modo, tá? Depois, para divulgar no WhatsApp a venda de um par de brincos. Esse é o objetivo. E depois, banhados a ouro para mulheres de 25 a 40 anos que possuem estilo moderno. Tá? É o contexto. Então, vocês estão vendo, de novo, os 5 ingredientes aqui em prática. E aí, eu imagino que vocês não estão conseguindo ler aqui, mas eu vou falar para vocês. Tá? E quando vocês baixarem no material, vocês vão conseguir ler. A ferramenta, nesse caso, que eu utilizei foi o Gemini, tá? Que é a IA do Google. Então, além dela escrever o texto que eu pedi para vender o brinco, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Você é uma mulher moderna, sofisticada e adora um toque de glamour? Os novos brincos banhados a ouro são a peça que faltava para completar o seu look. Imagine você arrasando por aí com um brilho que irradia confiança e estilo. Esses brincos são a combinação perfeita entre elegância do ouro e o design moderno que você tanto ama. Mas tem mais. Qualidade, banho de ouro de alta durabilidade para você brilhar por muito tempo. Versatilidade, perfeitos para o dia a dia e para aquela ocasião especial. Exclusividade, peça única para mulheres como você, que valorizam a originalidade. Tá? Eu achei bem interessante o texto, mas eu não sou público-alvo. Tá? Como vocês podem ver, eu não uso brinco. Mas eu achei interessante o texto que ela criou. E o que é interessante? Além de criar o texto, ela foi além do que eu pedi. Ela trouxe um CTA, que é uma chamada para ação, ou seja, garanta já o seu par. Ela trouxe a sugestão de inserir foto dos brincos e também deu a sugestão de incluir o link para a loja, caso a pessoa já queira comprar. E mais ainda, ela já deu a sugestão, caso você queira colocar nas redes sociais também, ela já deu até sugestão de hashtag para você utilizar. Ela foi muito além, né, do que eu pedi. E, como se ela não tivesse satisfeita, ela foi mais além ainda. Ela justificou o porquê ela escreveu esse texto, para eu entender o contexto que está por trás da estratégia de texto dela. Então, ela veio falar para mim que ela utilizou o gatilho mental de escassez, né? Que é um produto exclusivo. Utilizou o gatilho mental de urgência, garanta já o seu par. Prova social, a afirmação de que os brincos são perfeitos para mulheres como você. Utilizou também a autoridade, a menção de alta durabilidade. Prazer, a descrição do brilho e do glamour associados aos brincos apela para o desejo de autoexpressão e beleza. E ele traz mais dicas ainda caso você queira melhorar. Tudo isso só com aquele prompt, que vocês podem pegar, adaptar para o negócio de vocês e utilizar. Tá bom? Vamos para a próxima ferramenta. Ferramentas para criar apresentações e treinamentos. Essa daqui é a mais absurda que tem. Porque ela cria apresentação do que vocês imaginarem. Ela também é gratuita, até 8 slides, tá bom? Caso você queira mais que isso, tem que pagar. Começa em R$30. Nós lá do Sebrae já estamos querendo fazer vaquinha para pagar. De tão boa que essa ferramenta, ela é excelente. Ela cria apresentações em menos de 2 minutos, vocês vão ver. E quem aqui tem funcionário? Muitas vezes vocês não deixam de dar treinamento porque pensam assim, nossa, eu vou ter que parar, vou ter que estudar, vou ter que montar a apresentação, vou ter que deixar o layout atrativo, vou ter que pegar a imagem. Dá tanto trabalho que daí o que chega à conclusão no final? Eu não vou fazer. Então, essa dor acabou. Porque essa ferramenta faz a apresentação para você
do que você quiser. Qual é o porém? Mais uma vez, tem que fazer curadoria. Vai ter que ler o material depois de pronto para ver se o conteúdo faz sentido ou não. Eu estou falando e vocês devem estar pensando, eu quero ver na prática. Então, vamos ver na prática. Então, eu gravei de um vídeo, eu fazendo a utilização da ferramenta. Então, aqui eu vou colocar o prompt, que é para criar uma palestra de até 60 minutos, com exemplos práticos sobre estratégias e técnicas de vendas para uma padaria de bairro de pequeno porte. Tá bom? Depois que eu peço isso, ele vai me trazer quais são os tópicos que ele pretende utilizar nessa apresentação e depois tem algumas opções de configuração aqui, mas eu não vou mexer em nada, tá? Na configuração. Eu já vou avançar ali clicando naquele botãozinho roxo. Depois que eu clico naquele botão, ele vai para uma próxima tela. Então, primeiro foi a tela para escrever o prompt, a segunda tela é para eu escolher o layout que vai ficar essa apresentação. Então, aqui do lado tem vários modelos de slide, e o ideal é que você escolha uma que as cores tenham sinergia com a identidade visual do teu negócio, tá bom? Então, neste caso aqui, eu vou escolher uma cor que vai ser preto e amarelo, que já já vai aparecer aqui. Então, primeiro o prompt, depois escolher o layout. Escolher o layout, vai clicar em gerar. E ele vai gerar a apresentação automaticamente para vocês, tá bom? Já já ela começa a mostrar. Pronto, ela já começou a criar a apresentação, tá? E repare que é um negócio meio que específico. Não é comércio varejista de roupa, não é da área da beleza, que são coisas que a gente sabe que tem bastante segmento, bastante conteúdo. Eu pedi de padaria que é mais específico, tá bom? E eu já fiz teste com cliente que tinha negócio de clínica que trabalha com distúrbio alimentar infantil. Mais específico ainda. E ela fez a apresentação e deu certo. Então, bem, tá bom? Então, depois que ela termina, repare, além de um layout muito interessante, ela já coloca imagens já para você na apresentação. Depois que ela gera, você clica ali no 3 pontinhos e tem a opção de exportar para PowerPoint, para PDF e imagem. Então, neste caso, eu vou exportar para PowerPoint. Depois que eu exportei para PowerPoint, o que eu posso fazer? Eu posso editar, eu posso incluir coisas, eu posso excluir coisas, eu posso decidir, inclusive, não usar nada dessa apresentação. Ah, mas por que eu não utilizaria nada? Porque às vezes eu já tenho uma apresentação desse assunto e eu só quero ver o que a IA vai fazer, porque às vezes eu posso pegar alguma ideia dela e incrementar na minha apresentação. É uma das coisas que a gente mais tem feito no Sebrae, inclusive. Tá? Pegar ideias dela e não usar 100% da apresentação. Que foi o que eu fiz hoje, por exemplo. Essa apresentação está variando entre 60% e 70% que eu fiz. O resto foi ela que fez. Eu fui modificando, mas eu usei ela como uma espinha dorsal. Que muitas vezes, quando você vai criar a apresentação, o difícil é começar. E aqui ela já começou o trabalho para você, tá bom? Aqui, o que acontece em relação a muitos empreendedores? Tem muitos empreendedores que não pararam para pensar ainda, que tem muito conhecimento a respeito do teu próprio negócio. E muitas vezes, além de ter o conhecimento, ele já alcançou um certo sucesso no negócio dele, cresceu muito. E esse conhecimento o empreendedor não utiliza para nada. Ele está preocupado só em vender o produto ou o serviço. Mas por que não começar a fazer consultoria e treinamentos? E ter mais uma fonte de renda? E se tem uma profissão que vai muito na contramão das outras, é o consultor, porque na carreira de consultor, quanto mais experiente e mais velho, para a grande maioria dos assuntos, melhor. Então, ontem mesmo eu atendi uma empreendedora que tem 2 graduações, uma delas de turismo, tem pós-graduação em marketing, tem experiência no exterior e estava querendo trabalhar para desenvolver um aplicativo como se fosse um receptivo virtual. Só que esse aplicativo, para ele dar certo, vai demorar muito tempo ainda. E ela reclamando que precisa de dinheiro. Eu falei, mas por que você não vende conhecimento ainda? Você tem tanto conhecimento e tanta experiência. Ah, nunca parei para pensar. E vai dar um trabalho montar, né, os treinamentos.
É tudo que eu queria ouvir na hora. Aí eu abri esse daqui para ela e falei, me fala aí uma apresentação que você quer que eu monte de um determinado tema e eu monto para você. Ela falou, eu criei, daí acabou, desculpa, de fazer uma palestra, tá? E hoje mesmo, essa apresentação que eu estou fazendo para vocês é a terceira apresentação. E conforme esperado, já tive que atualizar essa apresentação, porque lá tem novidade todo dia. É até que chato para a gente que tem que apresentar, porque tem que atualizar toda hora. Estou vivendo de IA, praticamente. O meu Instagram só se fala em IA, por exemplo. Então, aqui já estou trazendo uma outra ferramenta que eu conheci hoje, que eu comecei a mexer hoje, e achei muito interessante. O Gama, ele cria palestra. Esse mini curso, ele cria curso para você. Então, o meu teste que eu pedi para ele foi, basicamente, crie um curso para empreendedores sobre ferramentas de inteligência artificial para alavancar os resultados do negócio, e o bendito fez o curso. Está lá só para eu subir em alguma plataforma se eu quiser vender esse curso. É que o Sebrae não me deixa fazer isso. Que coçou o dedo, coçou. Não vou vender o curso, tá bom? Mas tem. Então, às vezes, você tem tanto conhecimento aí, por que não criar uma palestra? Por que não criar um curso e também vender o seu conhecimento? Fica a dica, tá bom? Ou, minimamente, utiliza para treinar seus funcionários. Não é feito com inteligência artificial ainda, tá? Os cursos do Sebrae não são feitos. Sim, sim. É tanto equipe própria quanto equipe de terceiros, tá bom? Porque o processo é bem cheio de regras, ainda não está utilizando IA. Mas vai ser muito difícil de não utilizar. Eu já vou trazer exemplos mais práticos para você ainda. Lá em Taubaté, eu cheguei a conversar com um multiempreendedor porque ele tem negócio em várias áreas, em que ele é engenheiro, atua com programação, gosta muito disso. E todo o negócio dele agora ele está utilizando IA de alguma forma. Ele vai inaugurar em breve em Taubaté, porque ele mora em Taubaté, uma hamburgueria que é 100% de funcionamento por IA. É a IA que faz a receita, é a IA que faz a compra dos itens, que ela criou a receita, então ela sabe quais produtos que ela tem que comprar, ela faz controle de estoque, ela faz atendimento a cliente, ela faz a gestão da empresa, tudo por meio de IA. Então, eu quando comecei a estudar IA, estava achando assim, nossa, esse negócio é muito futurístico, está muito longe daqui, né? Isso é para os gênios. Aí a hora que eu conheci um cara que é meu vizinho, ferrou, chegou, né? E vai chegar para vocês também, tá? A IA cada vez mais presentes no negócio. Tem os negacionistas, né, que odeiam IA, fala que IA vai tirar um monte de emprego das pessoas, que é um negócio que é só uma onda, que não vai dar certo. Tem, se tiver negacionista aqui, tá tudo bem, só fica quieto, tá bom? Mas assim, mas eu imagino que não tem aqui, porque quem veio aqui está querendo aprender. A IA, assim como qualquer outra ferramenta, você pode usar para o bem e para o mal. Mas tá, essa decisão cabe a vocês. Tem muita coisa ruim na IA? Tem, mas também tem muita coisa boa. Vou dar um exemplo. Já estão desenvolvendo tecnologia de IA em que ela consegue prever com muita mais antecipação câncer de mama. Então, vou falar que IA é do mal? Pelo amor, né? Não dá. Mas, enfim, então tem essa ferramenta aqui. Essa outra, se aquela ali eu imagino que vocês gostaram, essa é a do mapa mental. Essa é a qual eu utilizo em todas as consultorias que eu faço. Porque ela é absurdo o negócio que ela faz. Eu já cheguei a judiar dela, em que eu pedi, tem uma empresa lá que é cliente em Taubaté que eu atendo, em que eu também sou cliente, que é uma empresa que é aquela que eu estava falando de distúrbio alimentar infantil. Eles têm vários profissionais, desde nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, enfim, tudo para trabalhar essa questão de distúrbio alimentar infantil. E a empresa cresceu muito rápido. Olha o problema dela, que bom, né? Cresceu muito rápido, só que também é um problema, por mais que seja um problema bom, eles estavam querendo organizar. Eu falei, beleza,
vamos pedir para a IA nos ajudar a organizar essa bagunça. E aí, o que eu pedi para a IA? IA, crie um plano de crescimento para uma empresa. Daí eu escrevi tudo a respeito da empresa. E nesse planejamento vai ter que ter planejamento estratégico, plano de marketing, plano de vendas, plano operacional, plano financeiro. Eu coloquei e falei para a empreendedora. Eu falei, eu acho que a IA vai falar, meu filho, você exagerou, para com isso. Não consigo te dar resposta. Mas ela fez. A hora que ela terminou, obviamente, eu fiz a curadoria para ver se estava correto o que ela colocou. E não somente estava correto, como várias coisas a empresária já tinha feito ou ia fazer. Estava batendo várias coisas. Tá? Então, para vocês verem como a ferramenta é boa. E repare que eu falei curadoria. Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês comecem a pensar, nossa, mas você está ensinando algo que eu não vou mais precisar de consultoria no Sebrae. Não, você sabe avaliar? Você sabe fazer a curadoria do planejamento, que foi a que apareceu ali? Se souber, ótimo, talvez você vai precisar menos do Sebrae. Mas não é porque ela é ótima que também várias vezes eu já peguei gap. Eu já peguei coisa que ela colocou que não tinha nada a ver. Eu já vi situações que ela poderia ter colocado uma ideia e não colocou. Tá? Acontece disso. E é a curadoria que é o principal dentro do processo. Mas no processo de consultoria eu ganhei muito tempo. Porque antes eu demorava um tempão para montar um plano de ação. E mesmo assim eu não montava num modelo tão visual igual a esse. Já esse ele me faz em menos de 2 minutos. Então depois, todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, a grande maioria delas, o que está por trás é o ChatGPT. Só que essas ferramentas funcionam como uma interface para gerar o resultado de uma forma mais fácil do que vocês precisam. Tá? Então eu vou colocar aqui para rodar, que vai ter o vídeo de eu usando a ferramenta. Quando eu estava gravando esse vídeo, enquanto eu fazia, eu estava digitando com uma mão. Então, tenham paciência, tá? Para eu conseguir gerar o prompt. Então, nesse caso, eu estou pedindo para ela criar um plano de vendas para uma empresa de comércio varejista. Aqui eu não especifiquei qual o segmento exato, tá? Para ela conseguir, se eu não me engano, vender mais. Deixa eu ver. Vender mais para os clientes atuais. E para novos clientes. Então, eu só escrevi o prompt, nada demais, vocês viram o que eu pedi de comando. Cliquei no botão brainstorm e ela vai começar a fazer o brainstorm. Ela vai começar a gerar o planejamento em formato de mapa mental. Então, é ela que está fazendo isso aqui, ó, não sou eu, é automático, tá vendo? Então ela começou aqui, deixa eu ir para a TV que eu vou enxergar melhor. Já era, agora eu não consigo enxergar mais. Mas ela divide em marketing, vendas, ela segmenta tudo para você, tá? A hora que termina, vocês vão ver que ela vai diminuindo o tamanho da fonte, o tamanho da imagem. A hora que ela terminar, você pode aumentar aqui a porcentagem para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Nessa versão gratuita, vocês não conseguem gerar PDF, PowerPoint, baixar, não conseguem nada. É só visualizar pela própria ferramenta. Então, ali eu já aumentei para 100% a visualização. E aí, na consultoria, o que eu vou fazendo? Ele colocou aqui estratégia de vendas. Então, ele colocou quais são as estratégias de vendas, colocou de marketing digital, colocou de logística. E aí, eu vou vendo o que ele colocou de sugestão. Eu só vou validando o que ele escreveu ali. Mas, se eu quiser, eu posso clicar em cima e alterar o conteúdo, ou eu posso excluir o conteúdo, eu posso incluir mais uma coisa dentro desse mapa mental, e uma outra coisa que é mais interessante ainda. Lá no primeiro item, ele fala para fazer pesquisa de mercado, daí você pode ficar naquela. Mas e aí? O que é uma pesquisa de mercado? Pode falar. Rafael, você falou que esse daí não dá para salvar em PowerPoint, nada, mas dá para guardar em algum lugar? Dá para guardar na própria ferramenta. Ah, tá bom. Obrigada. Guarda na própria ferramenta, tá bom? A menos que você pode tirar também print da tela e depois junta tudo, dá para fazer isso também se quiser, tá bom? A outra coisa, né, que eu estava falando aqui, por exemplo, tem que fazer pesquisa de mercado para identificação de cliente. Mas o que é essa pesquisa de mercado? Como é que faz? Eu não sei. Quando você clica nesse balãozinho aqui, ele aparece uma varinha mágica. Ao você clicar nessa varinha mágica, vai ter uma opção de expandir a ideia.
que é assim, eu quero saber mais o que é essa pesquisa de mercado. Aí ele expande a ideia. Ele vai mostrar o que é essa pesquisa de mercado. Aí lá na pesquisa de mercado, ele falou para você, na hora que você expandiu, que você tem que pesquisar os concorrentes. Mas o que é pesquisar os concorrentes? De novo, clica ali, vai na varinha mágica e pede para expandir a ideia. Ele vai mostrar para você o como você pesquisar o concorrente. Ele não para. Ele vai abrindo, ramificando o quanto vocês quiserem. E eu não sei se vocês repararam como que funciona o nosso cérebro, como que são as sinapses, né, que formam os nossos pensamentos. Funciona igualzinho o mapa mental. Então, essa forma, por ser humano também, é a melhor forma da gente entender qualquer coisa. Então, isso facilita para vocês fazerem leitura. Se eu fosse passar esse mesmo prompt, né, lá para o ChatGPT ou para o Gemini, eu teria que só deixar dentro daquele modelo dos 5 ingredientes, que lá é necessário, mas muito possivelmente o que ia acontecer? Texto corrido. Que não é tão legal para o nosso cérebro de visualizar e de entender. Ainda assim, vale a pena? Vale. Porque o que vai acontecer? Quando você pedir lá no Gemini, por exemplo, ele vai dar resultados de algumas ideias diferentes. O que você pode fazer com essas ideias? Vem e atualiza esse modelo. Entendeu? É dessa forma que vocês podem trabalhar. E aqui vocês podem pedir o que vocês quiserem. Ela responde. Tá? Até hoje não teve nada que ela não soube responder. Só quando eu vou pedir um negócio mais fora da curva que eu vejo que ela dá uma escorregada. Então hoje, por exemplo, eu pedi para ela desenhar um projeto para um grupo de empreendedorismo feminino de Taubaté que está sendo criado. Eu estava atendendo a líder do grupo que está começando o movimento. Ele colocou várias ideias que ela e nem eu teríamos pensado, mas também colocou umas ideias bem nada a ver, que a gente excluiu. Vocês têm grupo aqui também, se quiser, pode utilizar para isso, tá? E a outra coisa, quem que é a pessoa do comercial mesmo aqui da CE, que subiu até aqui no palco? Ela tá para lá, né? Se você quiser, você pode pedir para ela criar um plano de vendas, colocar quais são os produtos e as características dele e pedir para ele criar um plano de vendas para você, tá? Se quiser, dá para fazer isso. Deu para entender a dinâmica dessa ferramenta? Não é complexa de mexer, vocês viram, tá bom? Essa daqui, ela é bem interessante também. Não é nada de extraordinário, mas é interessante. Quem aqui gosta de gravar vídeo para as redes sociais da própria empresa? Vocês gostam? É raro. Tem 1, 2, 3 só. A grande maioria não gosta. E às vezes não é só o fato de não gostar. Também, às vezes, o tempo prejudica. Essa ferramenta, você escreve o texto do que você quer de vídeo e ela cria o vídeo a partir do texto. Olha que maravilha. Esse prompt aqui que eu pedi para essa ferramenta, que é o Flick, você pode ver que foi bem simples. Vídeo persuasivo para divulgar e convencer as pessoas a comprarem salgados de festa de uma empresa chamada Salgados Que Delícia. Essa empresa não existe, eu criei da minha cabeça, tá bom? Esse vídeo, eu não alterei nada. Do jeito que a ferramenta gerou, eu deixei. E deixei de propósito para vocês verem como é que fica. Eu manteria as imagens? Não. Tá? Por quê? Eu colocaria as imagens da minha empresa. Ou trechos de vídeo da minha empresa, para deixar mais real. Mas se você não usaria, por que você usaria a ferramenta então? Porque o roteiro que ela criou, eu achei bem interessante, tá? Vou mostrar para vocês. Pensou em como transformar sua festa em um sucesso absoluto? Hoje vou te contar o segredo dos melhores eventos, Salgados Que Delícia. Imagine servir os salgados mais deliciosos e fresquinhos que seus convidados já provaram. Aqui na Salgados Que Delícia, cada pedacinho é feito com amor e ingredientes de qualidade. Seja coxinha, rissole, bolinha de queijo ou empadinha, temos todos os sabores que você ama. E o melhor, entregamos tudo fresquinho na sua porta. Quer garantir que sua festa seja inesquecível? Experimente nossos salgados e veja a diferença que faz. Já atendemos centenas de festas e todos ficam encantados. Não perca tempo e faça sua encomenda hoje mesmo. Acesse nosso site ou ligue agora. Transforme seu evento com Salgados Que Delícia. Aproveite e inscreva-se no nosso canal para mais dicas. Até o próximo vídeo.
Eu não sei vocês, mas eu gostei desse vídeo, tá? Mais uma vez, só as imagens. Às vezes ele fala risole e nem tem risole na imagem, né? A imagem é um negócio que com certeza alteraria. São imagens que dá para ver que é mais americano, no estilo americano. As imagens são do próprio banco de imagem, né, da ferramenta. Mas, de resto, eu não tenho o que criticar. E hoje eu conheci essa outra ferramenta que faz a mesma coisa, tá bom? Fica aí também de opção para vocês. Essa daqui, ela é também... Pode perguntar. Deixa eu só deixar o microfone. Essas imagens geram direito de imagem ou elas são livres? A gente pode pegar, confiar que não vai ter problema? São livres da própria ferramenta. Legal. Tá? Mas, mais uma vez, eu não utilizaria. Tá? Utiliza da tua empresa até, né, para trazer mais realidade daquilo que está sendo divulgado. E essa ferramenta, ela permite a gente fazer essa alteração? Ela Permite. tem como a gente editar frame a frame ali? Deixa. Frame a frame você consegue Obrigado. mexer. Tá bom? Essa outra ferramenta, infelizmente, das quais eu mostrei para vocês até agora, é a única que eu não consegui testar. Porque eu odeio o iPhone e ela só funciona no iPhone, a bendita. Tá? Nada contra quem usa iPhone, tá? Mas é que eu não gosto. Acostumei com Android, eu não consigo mudar. A minha esposa tinha, várias coisas que eu tentava fazer, eu não conseguia, porque iPhone parece que só conversa com produtos da Apple em algumas situações, e eu ficava a pé da vida com o bendito do celular. Peguei ódio dele mortal. Mas o que vocês vão ver aqui é sensacional o que essa ferramenta faz. Também gratuita. O que ela está fazendo aqui? A pessoa está filmando essa pizza em 360 graus. Depois que ele terminar de fazer essa filmagem, vai ser gerado um QR Code para leitura dessa imagem. Ele está gerando o QR Code. O dono dessa pizzaria, ele colocou esse QR Code na mesa. E aí o consumidor vai lá, lê o QR Code e ele consegue ver a pizza em formato de realidade virtual. O que vocês acham que gera mais desejo de compra na gente? Uma foto de pizza no cardápio ou ver essa pizza ali na tua frente em formato virtual e que você consegue até girar essa pizza na tua frente? Dá até para sentir o cheiro, né? Essa ferramenta, quando eu apresentei para um empresário lá em Taubaté, que tem um outlet de eletrodoméstico, depois que eu apresentei para ele, achou super legal também, eu falei para ele, cara, mas para você eu acho que não vai servir. E aí foi onde ele quebrou o que eu estava de visão em relação a essa ferramenta. Ele falou, claro que eu posso. E se a pessoa quiser ver como é que vai ficar a geladeira, o fogão, o micro-ondas lá na casa dela? Quebrou minhas pernas. Eu falei, realmente, dá para fazer isso. Tá bom? Aí a pessoa lê o QR Code e ele consegue ver. Ele já testou e falou que deu certo. Isso daqui para arquiteto também é uma maravilha. Que às vezes você olha lá o terreno, você fala, não consigo enxergar o projeto. Ou você vê lá em 3D, ainda assim não consigo ver o projeto. Mas coloca em realidade aumentada para você ver o que acontece. Se a pessoa coloca um óculos de realidade aumentada e vê o projeto andando já dentro da casa, já era, vai comprar o projeto do arquiteto, se dane o cartão de crédito. Se vocês quiserem, depois digita no Google, loja modelo Sebrae. O Sebrae tem vídeo de loja modelo para comércio varejista de roupa, para mini mercado e para negócios de garagem, em que vocês vão ver que o vídeo do YouTube, desse de realidade virtual, você consegue dar tour, você consegue girar para ver realmente o local. É como se você estivesse dentro do local. Vamos continuar aqui. Essa outra ferramenta, muito de vocês eu imagino que já conheçam, CapCut, certo? Vocês utilizam. Eu já conhecia, via vários vídeos desse que a mesma pessoa aparece ela do lado dela, achava que aquele negócio era extremamente complexo. E eu achei esse vídeo na internet, eu só não achei os créditos, tá? Mas eu achei esse vídeo na internet que a pessoa explicou como fazer em menos de 2 minutos. Aí eu fiquei até com vergonha de achar que o negócio era complicado. E é extremamente simples de você ter um irmão gêmeos, tá?
Vou te ensinar a fazer um cone seu nesse vídeo. Primeiro vamos adicionar um dos seus cones. O segundo vídeo vamos adicioná-lo em uma nova camada. Nas filmagens cada cone deve ficar em um canto, de modo que fique um espaço no meio para aplicarmos a máscara. Depois que adicionar o vídeo à camada, ajuste ao tamanho da tela, depois de realizar alguns ajustes como iluminação e tela. Vamos procurar a ferramenta máscara. Nessa edição vamos selecionar a opção dividir. Ajustamos para 90 graus e aí a mágica acontece. Termino de fazer mais alguns cortes para ajustar a transição e pronto. Olha como ficou o nosso vídeo. Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se inscreva para mais vídeos como esse. Então, para quem gosta de mostrar looks, mostrar antes e depois, é uma boa ferramenta, tá bom? Oi? Gratuito. Gratuito. O Pro, tem o Pro, mas esse recurso você consegue mexer no gratuito, tá bom? E assim, outra sugestão para vocês. Talvez vocês comecem a pensar aí também, nossa, será que tem IA para isso? Será que tem IA para aquilo? Isso já tem acontecido também comigo, tá? O que vocês fazem? Vão para o ChatGPT. ChatGPT apresenta para mim as 10 principais ferramentas que fazem isso. Ou as 10 mais utilizadas, mais baixadas, enfim. E ela vai te trazer as opções. E aí, o que você tem que fazer? Entrar nos sites, experimentar e ver se atende a tua demanda. Para eu conseguir a indicação dessas ferramentas, eu tive que fazer muito disso. Perguntar, eu quero a ferramenta disso, quero a ferramenta daquilo. Todas funcionam, eu nem uso no celular. Todas elas eu estou usando no computador. Porque para fazer esse tipo de coisa, geralmente no computador é melhor. Tá? É bem melhor, é mais rápido de você fazer. Na mão ali no celular, ainda mais que fica pequeno, é muito ruim de você fazer. A experiência não é boa. Tá? Quem aqui utiliza o Canva? Grande maioria. Mas muitas vezes você ficar utilizando o Canva também não dá uma sensação igual aquela quando você compra roupa na Renner, C&A, Riachuelo. Você encontra um monte de pessoa na rua igual, né? Então, o Canva é a mesma coisa. Você vê muitas pessoas utilizando a mesma arte que você está utilizando, e aí você fica naquela de perdi minha identidade da minha empresa, o meu diferencial, porque a arte é igual e todo mundo acha que o conteúdo também é igual. Então, fica aqui de sugestão essas duas ferramentas gratuitas, que é o Adobe Express. Todo mundo aqui já baixou um arquivo em PDF e sabe o quanto a empresa Adobe é uma boa empresa, tá? E também tem o Designer da Microsoft. Essas duas ferramentas fazem basicamente o que o Canva também faz. Só que em alguns casos com recursos além, ou às vezes com o mesmo recurso, só que de graça. Então, por exemplo, se eu quiser remover fundo no Canva, o que acontece? Tem que pagar um din-din. Não é caro, né? É barato. Mas aqui no Adobe Express, o que eu posso fazer? Remover o fundo de graça. Tá? Ah, mas por que eu vou querer remover fundo? Para mim não interessa. Às vezes não acontece, né? Alguém vende algum produto assim para casa, por exemplo, aqui não, né? Ninguém vende copo, brinde, nada aqui? O que você... Personalizados. Caneca personalizada. Então vamos fazer de conta, eu já vou em você também, tá, Laura? Vamos fazer de conta que você tem uma caneca personalizada que você tirou foto em cima lá da mesa do teu escritório, mas você olha para a tua mesa do escritório, não é a melhor mesa, né? Então o que você pode fazer? Você remove o fundo, pega uma imagem de um escritório bem top, do quem é o seu público-alvo, inclusive, e você vai colocar essa caneca que você removeu o fundo nesta mesa. O que vai ficar mais atrativo? Tá? Pode falar, Laura. Que vende alguma coisa e Sim. A minha loja vende decoração também. Decoração. É a mesma coisa, tanto lá do QR Code quanto aqui, você também pode remover fundo e colocar em ambientes, né, em fotos de ambiente que você sabe que vai harmonizar da forma que vai valorizar o teu produto. É muito bom porque tem os Budas, tem os duendes e vai ser bem divertido. Sim, dá para fazer isso se quiser. Cuidado depois só para não ficar muito tempo na IA e esquecer da realidade, tá? Porque ela provoca isso, tá bom? Enfim, vocês podem criar logomarca, pode utilizar para criar avatar,
pode utilizar para mudar cor de roupa, por exemplo. E aí vocês podem utilizar não só aqui, como o próprio ChatGPT. Eu tenho um conjunto de fotos que eu já tirei faz mais de 2 anos. Eu mesmo já cansei das minhas fotos. Usar sempre a mesma. Eu pensei, por que não usar IA? Aí eu fui lá no ChatGPT e falei, ChatGPT, eu vou subir uma imagem. Subi a imagem. Aí o segundo comando que eu dei para ele, agora mude a cor da roupa de preto para azul marinho. Ele mudou. Pronto, tenho novas fotos para usar agora. Né? Sem precisar tirar foto nova. Tá bom? Fica aí a sugestão disso também. Tá bom? Essa daqui, vocês vão virar FBI. Essa é a ferramenta de IA para analisar Instagram da concorrência. Vocês conhecem, vocês usam a ferramenta Insights do próprio Instagram? Que traz lá a análise em relação a como é que está o crescimento de seguidores, as publicações que fizeram mais sucesso e assim vai. É só você que acessa, certo? Com essa ferramenta não. Tá? Com essa ferramenta você pode colocar o arroba da concorrência. Ele não analisa todos os Instagrams de forma 100%. Pelo que eu sinto, ele tem uma linha de corte, você tem que ter um número mínimo lá de seguidores, enfim, para ele conseguir analisar. Para eu não ter problema, eu peguei o do próprio Sebrae, tá bom? Então, é só entrar nesse site e colocar o arroba, não tem nada, é só isso. Entrou no site, colocou o arroba da página que você quer analisar. Então, ele vai trazer como é que está o crescimento do número de seguidores dessa página. Ele vai trazer as hashtags com mais interações. Só aqui já é um grande ganho para vocês também começarem a utilizar as mesmas hashtags. Você já sabe que a concorrência está fazendo sucesso com aquela hashtag. Testa, usa no teu negócio também. E lembrando, marketing e vendas é teste. Lá em finanças, que vocês aprenderem que entrou 10 mil reais, saiu 9 mil reais, vai sobrar R$1.000 para vocês. No marketing não existe matemática exata, é teste. Tá? E a outra coisa interessante é, ele traz as últimas publicações da página e mostra quantas curtidas e quantos comentários. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu sei que essa publicação fez muito sucesso. Então, o que eu devo fazer? Deixa eu analisar essa publicação e tentar entender por que deu muito certo. É do mal, né? É bem interessante. Então, vocês podem virar FBI aí no negócio de vocês. A parte prática de ferramentas que eu estava mostrando para vocês acabou. Agora eu vou mostrar algumas outras ferramentas que vocês podem utilizar. E tudo que eu mostrei para vocês, vocês viram, não é nada complexo. É tudo muito simples de mexer, tá bom? Agora, existem outras ferramentas mais complexas. Quem aqui tem ferramenta de CRM na empresa? E quem não sabe que CRM é uma ferramenta para fazer gestão de relacionamento com o cliente? Alguém aqui tem? Então, isso também pode, uma só. Se quiser, isso pode acabar hoje. Tanto o HubSpot quanto o RD Station, que são empresas muito respeitadas no segmento aí de marketing digital, têm ferramentas de CRM gratuito. Tá? Chatbot para WhatsApp. Alguém aqui está utilizando chatbot para WhatsApp? Também não, que é aquele atendimento automático no WhatsApp. Também tem. E uma opção que eu descobri na palestra anterior, tinha um participante que é da área de TI e que dava para ver que ele é extremamente exigente. Ele próprio falou. Ele falou que nunca acreditou em nenhuma ferramenta de chatbot para WhatsApp, até que apresentaram essa para ele e ele testou e curtiu bastante. Estou falando isso porque eu ainda não consegui testar essa ferramenta. Já entrei no site e já propus lá para a regional do Sebrae para tentar a gente implantar isso lá na própria regional do Sebrae. Porque tem algumas perguntas que acontecem com frequência e aí quem vai atender é a IA e não mais a gente, tá? Esse é o desejo. Vamos ver se dá certo. Vocês já repararam que está uma moda agora no Instagram em que, digite tal palavra nos comentários e receba o material no direct? E que você fica naquela, caramba, como é que faz esse negócio? Eu também quero. ManyChat. Essa é a ferramenta que faz isso, tá? Não é uma pessoa que fica respondendo direct 1 a 1. É automatizado. E o ManyChat faz isso.
Se você quiser também, eu testei isso aqui, mas não gostei, mas eu tenho que falar que existe, tá? Você pode subir planilhas no ChatGPT e pedir para ele analisar dados dessa planilha, gerar gráficos, gerar indicadores, ele faz isso para você. Por que que eu não gostei? Quando eu fui subir, fui fazer isso, primeiro que eu fiz errado, né? E é ótimo você fazer errado, que é a melhor forma de você aprender. Eu escrevi um prompt enorme, de vários indicadores que eu queria de uma planilha de clientes do Sebrae, e aqui já fica também mais uma dica. Eu excluí os dados de identificação dos clientes, tá? Não vai ficar subindo todos os dados da tua empresa no ChatGPT, tá? Porque o que sobe lá fica para a rede inteira. Apaga os dados dos clientes aí para você não ter problema com LGPD. Então eu apaguei os dados e pedi para ele criar um punhado de gráfico, porque eu sei que consegue. E foi a primeira vez que ele falou: desculpe, não posso te ajudar, não consegui te ajudar. Falei, mas caramba, falaram que o ChatGPT faz tudo. E aí eu fui atrás da pessoa que me falou, pessoa do Sebrae, que é analista de dados, né, que trabalha com BI, essas coisas. Falei, cara, você falou que fazia, a ferramenta está pedindo desculpa aqui, que falou que não consegue fazer. Aí ele me mostra como é que você fez. Aí eu mostrei o comando gigantesco que eu escrevi de quase 10 linhas. Ele falou, é por isso. Você tem que ir por partes, vai devagar com ela. Vai pedindo indicador por indicador. E você não pode já ir pedindo direto também o indicador. Você tem que falar, ChatGPT, esse é o primeiro comando. Atue como analista de dados. Ele vai falar, ok. Segunda coisa, vou subir uma planilha para sua análise. Sobe a planilha. Terceira coisa, analise essa planilha e quantifique quantas pessoas são do sexo feminino. Ele quantifica. Quantas pessoas são do sexo feminino e tem tal idade? Quantas pessoas, aí você vai indo aos poucos, quantas pessoas são do sexo feminino, tem tal idade e são dessa idade e tal? Aí ele consegue criar. O que eu tentei foi fazer tudo isso de uma vez e ela travou, ela deu pau. Tá? Só que assim, daí o que eu falei para ele? Cara, mas se eu for ficar tendo essa conversa longa com o ChatGPT, eu gero tabela dinâmica no Excel e faço em 2 minutos. Mas é possível se vocês quiserem utilizar, tá bom? Dá para resumir livro. Eu imagino que vocês, como a maioria das pessoas, não tem tempo. Ou se tem, é muito pouco tempo. E às vezes você até gostaria de ler um livro, como por exemplo, o livro do Spin Selling, que te ensina como fazer venda consultiva, que é um método de venda que aumenta exponencialmente a sua conversão de vendas. Tá? Pô, muito legal esse livro, mas não tem tempo para ler. Pede para o ChatGPT resumir o livro para você. Ele resume. Spin Selling. O seu celular e dos demais já ouviu, tá? Possivelmente ele vai ofertar esse livro para você. Vocês são casal ou não? Sim? Fala para ele também, viagem para Ilhabela, que ele ouve, tá bom? E depois é sério, viu? Ele segue isso daí mesmo. Você pode utilizar também, isso não é IA, tá? O que eu vou falar agora. Tem um canal no Spotify chamado Resumo Cast, que traz só resumos de livros de negócio. E geralmente esse resumo aí de 15 a 20 minutos é uma maravilha para quem está na situação que nem eu, tem 2 filhos pequenos, que além do tempo não tem silêncio para ler. Mas eu vivo na estrada. Muitas vezes eu coloco lá para ouvir o livro, tá bom? Oi? Do Resumo Cast. Tá? Vale muito a pena, porque todo mundo aqui lava uma louça, seja homem, seja mulher. Todo mundo está cozinhando, está dirigindo. Aproveita, ao invés de ficar tirando meleca do nariz no semáforo e colocando no banco, ouve Spotify, tá bom? Quem negar, eu tenho certeza que tem muitos que fazem isso. É só você reparar no semáforo, você vai ver um monte de gente passando meleca no banco. É só para distrair, tá, pessoal? Copilot, Leonardo.ai, ChatGPT para criar imagens personalizadas a partir de texto. Essas ferramentas, a partir do momento que você pede um texto para ela fazer, ela faz a imagem. É das melhores? Não. Tem várias outras ferramentas que criam imagem a partir de texto? Sim. Qual você indica? Pergunta para o ChatGPT. Tá? Tem várias ferramentas, porque nesse caso são várias mesmo. Tá?
Eu ouvi um punhado. E depois que eu vi um punhado, eu falei, eu não vou nem indicar, porque tem muita opção. Tá bom? E o próprio Canva também já está com o IA dentro dele, tá bom? Quem tem filho pequeno aqui? Pequeno que eu digo assim, de 7 anos para baixo, vocês têm? Sabe uma coisa interessante que dá para fazer aqui, saindo um pouco da área de negócio? Se vocês quiserem, pode falar para o teu filho assim, filho, você gostaria de ouvir de historinha do quê? Então, o meu filho, por exemplo, falou esse dia, quero ver do dragão na floresta, que colocou fogo na casa, e depois os bichos apagaram. Falei, beleza. Eu fui, ChatGPT, cria uma historinha de um dragão na floresta que colocou fogo na casa, piriri, parará. Ele criou a historinha. Tá? E depois que termina a historinha, dá para você falar, agora você cria uma imagem para representar a historinha. Filho, não é essa. Primeira vez que eu fiz isso foi umas 10 historinhas. A intenção era fazer ele dormir, mas aconteceu o inverso. Ele ficou acordado e não queria parar de fazer historinha. Tá? Mas para estimular a criatividade, sair um pouco da tela que de certa forma sai, né? É você que vai ler para ele, é interessante. Criar site. Então, esse Wondersuite da HostGator dá para você criar site através de comando, tá bom? Com o auxílio de inteligência artificial. O preço, pelo que eu vi lá, aparentemente é bem acessível. Bom, agora eu tenho que explicar, de certa forma, uma parte teórica para vocês que não tem como fugir. É um pouquinho chata, mas ela é válida, ela é essencial. Depois que vocês viram esse punhado de ferramenta, deve estar borbulhando a cabeça de vocês. Eu vou implantar tudo isso daí na minha empresa amanhã. E quiçá os mais ansiosos. Tem ansiosos aqui na sala? Tem? Então, 60% de ansioso, 40% de mentiroso, porque todo mundo é ansioso. Né? O que muda aí é o nível de ansiedade. Não é à toa. Já? Não é à toa que você vende os produtos que você vende, né? Muito dos seus produtos deixam um ambiente mais agradável até para diminuir a ansiedade, tá? Mas lembra dessa receitinha aqui que eu vou passar para vocês. Então, quando vocês forem implementar a IA no negócio de vocês, defina o objetivo, né? Quais áreas do negócio que podem ser otimizadas com IA? Por exemplo, atendimento a cliente, marketing, vendas, não queira atacar tudo de uma vez. Né? Se chegar lá na empresa amanhã, falar para os seus funcionários, nossa, assisti uma palestra ontem, eu vi um monte de ferramenta, vamos melhorar o marketing, as vendas, o atendimento, o operacional, reduzir custo, vamos implantar tudo aqui. Cara, vai dar pau. Os funcionários vão falar, aí, fumou um, ficou louco. Né? Não faça isso. Comece aos poucos. Colete os dados relevantes. Para você conseguir garantir a qualidade e a quantidade de dados, é crucial garantir a qualidade e a quantidade de dados é crucial para a IA. Seja de suas vendas, interações do cliente ou dados do mercado. Então, por exemplo, eu quero automatizar o meu atendimento com chatbot no WhatsApp. Mas os dados que eu vou utilizar para responder o cliente estão todos estruturados e organizados na minha empresa? Eu tenho script de vendas? Eu tenho script de atendimento? Não tenho. Se não tem, vai ter que passar a ter. Então, o que a IA vai fazer? Alguém aqui instalou software de gestão recentemente na empresa? Não? Quando você... Mas todo mundo aqui tem software de gestão? Você instalou há pouco tempo? Possivelmente você xingou a mãe da pessoa que vendeu para você. Né? Mas por que xingou a mãe? Porque dá um trabalho do cão. Você contrata a ferramenta achando que ela vai facilitar o dia a dia da tua empresa, mas na fase de implantação ela dá mais trabalho do que o trabalho que você tinha antes. Mas por que isso acontece? Porque ela te mostra os processos que não estavam organizados. Entendeu? O processo que você precisava estruturar, definir quem faz uma coisa, quem faz outra. E às vezes não tinha definido, porque também não tinha ferramenta de quem que vai lançar, quem que vai controlar o estoque, quem que vai verificar isso no sistema. Você não tinha que fazer isso antes. Então, quando você vai utilizar sistemas de automação, ele repete padrões. Para repetir padrão, tem que estar padronizado. Tá? Então, a IA vai gerar desconforto aí na empresa de vocês. Tá bom? Terceira coisa, escolha a ferramenta adequada. Então, selecione a ferramenta que atenda às suas necessidades e orçamento, considerando a sua capacidade de integração com os seus sistemas existentes. Como vocês viram, tem IA para tudo. E além de IA, também tem software de gestão.
E aí você tem CRM, você tem e-mail marketing, você tem CRM, você tem um punhado de coisa. Cuidado se começar assim, nossa, eu vou usar CRM de tal empresa, vou usar sistema de gestão da outra, vou usar sistema para e-mail marketing de outra, vou usar chatbot de outra. Você vai ver daqui a pouco você está com 10 ferramentas. É uma dúvida. Você Sim. falou assim que tudo que a gente sobe fica lá para geral, público Sim. geral. O pago, a gente consegue proteger os dados da empresa? Pergunto por quê. Vamos supor que eu queira fazer uma análise de uma planilha financeira versus o orçado Sim. versus executado. Sim. Eu vou subir os dados, números, né, do faturamento da empresa. Sim. Isso aí vai ficar direto. Se for pago, eu consigo proteger os dados? Eu apagaria os dados, independente de ser gratuito ou pago, e mesmo que ela fala que vai proteger. Tá? Por quê? Qual que é o dilema da IA? Eu, quando fiz, eu sou formado em computação. Quando eu fiz, no primeiro ano a gente tinha aula de filosofia. Aí quando eu vi, eu falei, mas como é que pode aula de filosofia na computação, né? Eu escolhi essa área justamente para fugir desses negócios de humanas e eu não entendia. Só que uma das coisas que a gente estuda, isso porque eu entrei na faculdade era 2001, hein? Faz tempo. Uma das coisas que é discutida é como é que vai evoluir a IA. Porque ela, se ela quiser, realmente, ela consegue não obedecer mais a gente, se ela quiser. Então, o acordo que você tem é com a empresa, não com a IA. Ela não divulgar os dados, por exemplo. Recentemente, eu fui em busca de uma empresa que pudesse fazer para mim algum tipo de programa que Sim. eu conseguisse integrar a conciliação financeira com a parte de compras, que eu estava Sim. fazendo isso, estou fazendo ainda muito manual, Sim, para evitar ser muito manual e não ter erro humano. sim. E eles me falaram que dá para a gente fazer através da inteligência artificial. Com certeza dá. Só que daí, agora que você me falou, eu fiquei um pouco preocupada. Porque O teria que eu subir faria no as teu minhas- local é, se você tira o dado da sua empresa, o seu CNPJ, o seu nome, não tem mais identificação de quem é aquilo lá, entendeu? E é sim. informação que para você já não pesa na análise, não vai afetar em nada. Entendeu? ok. Obrigada. Vamos continuar aqui. Então, na hora de escolher a ferramenta, cuidado também ficar com um monte de ferramenta na empresa. Tenta escolher uma empresa que já tenha várias delas acopladas, tá bom? Pode fazer a pergunta. Tá aí o microfone já. Ô, Rafael, aproveitando do WhatsApp, existe alguma ferramenta, algum aplicativo que possa otimizar a lista de transmissão? Eu uso muito. Só que se a pessoa não tiver o meu número salvo, não chega. Sim, sim. Tem alguma coisa que possa fazer? Essas ferramentas de CRM, muitas delas já têm automação de WhatsApp. Vale muito a pena utilizá-las. Que quem vai fazer o disparo não é nem você, é a própria ferramenta de CRM. Aí tem mais um porém. Algumas dessas ferramentas, elas já são validadas pelo grupo Meta. Esse é o ideal de ferramenta para você utilizar. Porque daí, como ela é validada pelo grupo Meta, que é o detentor aí do WhatsApp, muito possivelmente, ou com certeza, ela segue as diretrizes do WhatsApp. Então, é quase que impossível de você acontecer de você ser banida. Que é algo que acontece com frequência quando você fica fazendo a utilização daqueles robozinhos para fazer lista de transmissão. Eu já tive várias pessoas que foram bloqueadas por conta disso. Como que chama a ferramenta? Chat para isso aí? Ah, não. Eu não vou te dar um nome exato. Ah, desculpa. É o Ferramenta de CRM. Tem CRM. ferramentas de CRM que fazem isso. Mas aí é pago, né? Existem versões gratuitas. Igual, por exemplo, eu tenho um cliente que usa uma ferramenta chamada Bitrix. Bitrix. E ela tem tudo isso. Ela tem o chatbot do WhatsApp, ela tem ferramenta de CRM, ela é também um sistema de gestão. É extremamente completa a ferramenta dele. Tá? Bitrix. Mas assim, faz o que eu falei. Escreve lá no ChatGPT que ele vai trazer várias outras opções para você. Tá bom? Bom, continuando aqui. Depois que eu escolher a ferramenta, que também tem a ver com o bolso, né? No momento o meu bolso está pura teia de aranha, não tem nada. Usa o que tiver de gratuito para vocês, tá? Tudo que eu trouxe aqui para vocês eu construí de forma gratuita. Treine e ajuste o modelo de IA. Vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ter que reescrever o prompt, ajustar alguma coisa, passar mais dados para a ferramenta, isso é normal, você vai ter que treinar. E sempre fazer curadoria do conteúdo. Não me vão, pelo amor de Deus, em acreditar e usar 100% de tudo que a inteligência artificial te entrega
sem fazer a análise, sem fazer a curadoria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do quanto isso é sério. Teve um advogado espertinho que foi e pediu para construir uma defesa no ChatGPT de um processo que ele estava defendendo de um cliente. O ChatGPT, obviamente, ele criou a defesa e foi muito bem na criação dele. Entretanto, no meio dessa criação, ele citou uma jurisprudência que não existia. Esse processo foi para frente, vocês imaginam o pau que deu juridicamente para esse advogado. Tá? Porque a IA ela está programada para te dar respostas. Muitas vezes ela não está preocupada se aquela resposta é verdadeira ou não. Tá? Então toma cuidado com isso daí. Implemente e monitore os resultados. Então hoje eu não uso IA ou uso muito pouco. Comecei a usar. Você tem que verificar qual foi a melhoria que trouxe para o teu negócio, seja de aumento de faturamento, de captação de clientes, de conversão. Você tem que mensurar para verificar se surtiu realmente efeito. Às vezes você usou determinada IA que não trouxe o resultado que você esperava. Muda para outra. Tá bom? Pode perguntar. Sempre vem as fontes primárias, quando eu faço tipo assim um e-book, por exemplo, num determinado assunto, Sim. tem que ver as fontes primárias para ver a veracidade do que foi escrito Sim. pela inteligência artificial? Sim, o que acontece? Aí está uma grande diferença de inteligência artificial para Google. Muitas pessoas têm utilizado inteligência artificial como se fosse um Google. E é totalmente diferente. Como que funcionava o Google antes de IA? Porque agora até o Google já está com IA também. Você colocava determinado assunto no campo de busca e pedia para o Google te dar um retorno. Ele te dava um retorno, até se você digitasse errado, ele falava, você quis dizer tal coisa, que já é também uma IA. E depois você tinha que olhar lá vários sites que tinham o conteúdo que você estava buscando. E aí o que a gente fazia? Deixa eu pegar esse site que eu sei que são de fontes confiáveis. Os sites que você não confiava, o que você fazia? Você descartava. No ChatGPT não tem isso. É o que ele está falando. Quando você pede alguma coisa para ele, ele te dá a resposta, mas muitas vezes ele não cita a fonte. Tá? E aí o que você pode fazer? No prompt, você pode colocar para ele citar a fonte, e aí ele vai passar a citar. Não todas as vezes. Às vezes. Sim. O que você pode fazer é, se em determinado conteúdo ele não trouxe a fonte, você pode pedir. E se ele não trouxe, você pode até pedir, olha, construa tal conteúdo com base no conteúdo que tem das empresas ou no site tais. Fica mais fácil. Tá? É essa questão de você treinar e ajustar o modelo de IA. Tá bom? Desafios e soluções. Por mais que vocês façam tudo aquilo que está escrito ali, não vai ser só o mundo da Alice no País das Maravilhas. Vai aparecer problema, vai ter coisa que vai dar errado. Bom, o que eu faço nesse caso, se estiver dando errado? Quais são os desafios que vão aparecer? Custo. A implementação da IA pode exigir investimento. Mas as ferramentas acessíveis e os planos de pagamento facilitam o acesso. Então, se determinada ferramenta às vezes está muito cara para você, escolhe uma que tem um preço mais acessível. Pode não entregar 100% do que você gostaria, mas está entregando 70%, 80% e está dentro do teu orçamento, é uma forma de você contornar esse desafio. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui que está aparecendo aqui. Outra coisa, segurança. Cuidado ao compartilhar os dados da empresa e tenha políticas de privacidade claras para garantir a confiança. Então, por exemplo, alguns de vocês têm funcionário aqui, igual ela estava citando ali da parte de planilha financeira. Para você está muito claro isso, né? Essa questão de, eu não vou colocar os dados confidenciais da minha empresa, dos meus clientes, mas e para os seus funcionários, está claro? Tá? Então pode ter funcionário teu que está usando adoidado, subindo um monte de documento confidencial da tua empresa lá no ChatGPT para criação de proposta comercial, para criação de contrato, e você não sabe.
E ele está achando que está arrasando, está mandando super bem, e talvez na cabeça dele ele está certo, porque ele não foi orientado a respeito disso. Então, deixem muito claro a política de privacidade do como os funcionários também vão trabalhar com a inteligência artificial dentro do negócio de vocês, tá bom? Integração, que é aquilo que eu estava falando. Cuidado em ficar usando um monte de ferramenta. Tome cuidado para verificar se você está trazendo uma ferramenta nova, se aquela ferramenta conversa com os sistemas que você já tem na empresa. Porque se não conversar, ferrou. Vai dar um trabalho do cão na tua empresa e muitas vezes vai mais atrapalhar do que ajudar. E aqui, aí é tristeza mesmo de vocês que têm funcionário, tá? Tá um desafio que vai começar a aparecer com maior frequência. Mão de obra a gente já sabe que já é um desafio. Esse desafio vai aumentar mais ainda quando você exigir que esse funcionário trabalhe com IA. Por quê? Quando a gente estava na geração Google, como é que funcionava a geração Google? Eu faço uma pergunta, se eu estiver perguntando errado, escrevendo errado, o Google já vai me corrigir, ele vai me dar um monte de link, eu já conheço a fonte, eu não preciso entender muito do assunto. Pela confiança que eu tenho na fonte, eu sei que está certo o que está escrito lá. Com a IA, eu já expliquei isso aqui morre. Então, o funcionário vai ter que saber fazer curadoria do que ele está fazendo de trabalho. A outra coisa que vocês já devem estar percebendo, para eu conseguir fazer perguntas estratégicas para a IA, em que ela me dê soluções estratégicas, eu preciso saber o que eu vou perguntar. Mesma coisa para o teu funcionário. Para ele conseguir ter melhor resultado, ele vai ter que saber que pergunta que ele vai fazer. Vem mais desafio. Não adianta saber qual pergunta vai ser feita. Ele tem que saber como ele vai estruturar essa pergunta. Ele precisa ter raciocínio lógico. Ele vai precisar saber como escrever. Ele vai ter que ter uma boa gramática. E a gente sabe, o WhatsApp, principalmente, detonou com a linguagem de várias pessoas. A gente tem vários analfabetos funcionais. Esses vão sofrer muito para usar inteligência artificial, porque ela requer algumas competências que estavam meio que abandonadas. Não tem jeito. Outra coisa é, para eu conseguir extrair o máximo, principalmente para quem é dono de empresa, tá? Aqui, para eu conseguir o máximo de marketing, de vendas, de operacional, de redução de custo, eu preciso ter uma visão geral e ampla do meu negócio, do como ele está funcionando. E aonde que eu preciso melhorar, o que que eu vou melhorar primeiro. Se eu não tenho essa visão, é a mesma coisa de você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Não vai adiantar nada, IA. Então, eu sei que até os slides antes da teoria, estava todo mundo muito feliz, agora vocês estão tudo com cara feia. Mas não tem como eu não falar isso para vocês. É importante, é essencial. E o que eu estou falando de funcionário também vale para vocês. Essas competências, vocês também vão ter que desenvolver, não tem outro jeito. E vocês vão acabar cada vez mais tendo concorrente que utilizem o IA. Vamos falar da geração Z, que está no mercado de trabalho aí, né, que tem por volta de 20 a 25 anos. É uma geração muito conectada? É uma geração que gosta de facilidade? Vocês acham que eles vão usar IA nos futuros negócios deles ou não? Então, fica a dica, tá bom? Esse aqui já é acho que é o penúltimo slide, tá? Conclusão e próximos passos. Então, a IA, ela tem um potencial enorme para impulsionar o crescimento das pequenas empresas. E vocês devem começar essa jornada hoje mesmo, quem ainda não começou. O hoje, pelo amor de Deus, é só testando lá o ChatGPT. Por favor, durmam, tá? Para vocês conseguirem até raciocinar. Mas como é que eu vou fazer? Quais são os próximos passos? Eu mostrei várias ferramentas para vocês, mas tem milhares na internet. Pesquise. Escolha. Escolha e experimente quais vocês vão usar. E muitas vezes, como que vocês devem experimentar? De forma simples. Quem aqui gosta de cozinhar? Quem é especialista em restaurante? Então, o que você pode fazer? ChatGPT, eu tenho tais ingredientes em casa. Que prato eu posso fazer?
É simples, começa assim. Começou a se familiarizar com ele, já entendi a lógica dele. Pronto. Começa a usar para a empresa, mas começa de forma simples, tá? Os homens, como agradar minha esposa que gosta disso, disso, disso. Fica a dica, tá? Ele vai te dar sugestões, mas façam curadoria, tá? Aprenda. O adulto, ele é copo cheio, ele só aprende experimentando, só falando, só teoria, adulto não aprende, diferente de criança, tá? Então, experimenta, usa a ferramenta. Depois que você usar, se você quiser, você fala, deu pau, fiquei com dúvida nisso, mas experimente antes de falar que não é para você ou que é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Conecte-se. Então, conecte-se com outros empreendedores profissionais que estão utilizando o IA. Eu próprio segui esse caminho. Eu fui atrás de pessoas que estão utilizando o IA dentro do Sebrae. E o Sebrae é uma empresa aí deve ter, juntando terceiros, mais de 2.000 funcionários no estado de São Paulo. Se eu achei 10 usando IA, foi muito no momento que eu estava buscando lá. Porque é um tema ainda que dá um susto, dependendo aí do como você vai aprender. Eu mesmo me assustei no início. Eu cheguei a estudar IA um pouquinho e parei, porque eu levei um susto. Eu falei, não, esse negócio é muito complexo, é muita coisa, não vai dar. Eu senti talvez o que os nossos pais sentiram na hora que veio a internet. Fiquei para trás. Eu tive esse sentimento. Aí eu dei um passo atrás, eu falei, acho que o método de aprendizado meu está errado. E eu segui esse método, aí deu certo. Tá bom? Vocês não vão precisar ler isso aqui que está na tela, fica tranquilo. Lembra que eu falei no início da palestra que vocês iam ganhar 10 modelos de prompt para vocês usarem no ChatGPT, no Gemini ou no Copilot? Esses são os 10 modelos, tá bom? Todos eles vocês vão reparar que tem frases entre aspas. Essas frases, esses trechos que estão entre aspas, são as informações específicas do teu negócio que você vai atualizar, tá bom? Essa é a receitinha aí de bolo para vocês utilizarem. Obviamente, não fiquem presos a esses 10 modelos. Eu estou trazendo só para vocês já exercitarem. Vocês podem ir além. E lembrando, ChatGPT, o nome chat não é à toa, é porque ele é uma conversa realmente. E a partir do momento que você coloca determinado prompt, você pode pedir mais coisas para ele, tá bom? No mais, é o último slide, tá? Eu vou deixar a IA dar um recadinho para vocês, que não tinha como eu falar de IA e não deixar ela falar um pouquinho, né? No começo eu tentei o ChatGPT falar, mas ele travou. Mas aqui não vai travar se Deus quiser, tá bom? Curtiu a palestra? Agora coloque em prática na sua empresa. Essa ferramenta, infelizmente, a versão gratuita é só até 10 segundos. Então a frase dela está extremamente curta, tá? Eu não estou afim de ficar pagando tudo quanto é ferramenta que eu vejo, senão eu vou ficar pobre, tá? Eu tenho que usar a IA para fazer um planejamento financeiro para mim antes. Mas, enfim, essa ferramenta, né? Você consegue escolher a personagem que vai falar, você consegue escolher a voz, você consegue escolher o plano de fundo e falar, eu não lembro se é 10 segundos ou 15 segundos que ela fala na versão gratuita. Na versão paga, ela fala muito mais, tá? E na versão paga tem vozes mais naturais, enfim. É algo interessante, principalmente para quem não gosta de aparecer nas redes sociais. Porque você pode colocar a sua própria foto e a sua própria voz, ambas construída com IA. Não é você gravando, é IA fazendo o teu papel. Tem um cara que eu sigo que trabalha com inteligência artificial, que o cara ele é extremamente hacker nesse sentido de utilizar IA. Você assiste os vídeos dele e você não sabe quem é ele, quem é IA. De tão perfeito que é a ferramenta. Eu cheguei a assistir ele falando que era fácil criar a ferramenta, por isso que eu não vou nem falar o nome dele, mas fácil para ele. Eu assisti, não consegui fazer o que ele explicou, tá? Eu achei complexo. São várias ferramentas. Então, nesse QR Code aqui, pessoal, tá o material que eu falei para vocês baixarem, que é essa palestra. Quem não conseguir acessar o QR Code, tem o site, que é o bit.ly/palestra IA Rafael. Não consegui, tem o meu Instagram, pede no meu Instagram que eu encaminho material. Não tem Instagram, tem o meu e-mail.
manda o material. De alguma forma, manda o material. Não consegui falar com você de forma alguma, pede para a CE, eu encaminho para a CE também esse material da palestra, tá bom? Mas utilizem. Quem quiser, pode começar a me seguir nas redes sociais. Eu tenho falado bastante de IA, tá? E para quem aqui tiver CNPJ, se quiser consultoria, mentoria relacionada a IA, tanto eu quanto outras pessoas do Sebrae que eu já estou capacitando, consegue atender e orientar em relação a IA. Mas antes, vocês precisam testar. Não vai me chegar lá sem testar, senão puxa a orelha, tá bom? Pessoal, no mais, é agradecer a presença de vocês. Espero que esse conteúdo realmente ajude a alavancar o negócio de vocês. Já passo aí para você perguntar. Vocês viram, não é nada complexo de utilizar. Várias dessas ferramentas, ou é 2, 3 cliques, ou são 2, 3 telas, não é difícil. Dá para melhorar os resultados que vocês já pedem no ChatGPT, no Gemini, mas assim, testem, usa, esteja perto de quem está usando para você trocar ideia e aprender coisas novas também, tá? Tem 2 pessoas que querem fazer pergunta. Pode perguntar. Rafael, na verdade são 2 perguntas. A primeira, em relação a IA para criança, você consegue fazer um paralelo entre a IA e um videogame? O efeito que a IA faz para a criança é prejudicial para a criança? A criança corre algum risco se a gente deixar a criança brincando com a IA? Essa é a minha primeira pergunta. Olha, eu acho que assim como o videogame, depende muito do jogo, depende do tempo, depende da idade da criança, da etapa de desenvolvimento que ela está, o jogo que ela vai jogar, tudo depende. A IA é a mesma coisa. Eu, principalmente para criança, acho que tem que ser uma utilização supervisionada, até para você usar de forma direcionada. Como que eu posso aplicar ela em vendas ativas? Pessoa que sai na rua, vendedor externo. Uma das coisas que você pode fazer é... Lembra o Ideia Map que eu te mostrei? Além do próprio GPT. Essa pergunta que você acabou de me fazer, faz para ele. Você vai falar... Crie um plano de vendas, ou para aumentar a conversão de vendas, ou para aumentar as vendas, ou para captar novos clientes. Seja qualquer um desses prompts. Para uma empresa que vende o produto XYZ, para o público ABC. Ele vai te dar o retorno disso, tá? Isso é uma das formas. A outra coisa, qual é o teu principal desafio que você tem? Não é identificar um público qualificado para aumentar as chances da conversão da venda? Essa é a sua pergunta-chave. Você concorda comigo? É essa a pergunta que você deve fazer para o ChatGPT. Entendeu? Então, por isso que eu estava falando daquele negócio de visão de negócio, de visão de estratégia, de visão de vendas. Ele vai exigir esse conhecimento de você. Tá? Nossa, mas eu não sei. Então, pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, preciso aprender tal coisa. Como faço isso? E ele vai te ensinar também. Obviamente, tudo precisa de curadoria. Pessoal, obrigado. Então, espero que vocês tenham muito sucesso nos negócios de vocês. Contem com o Sebrae, conta com a CE. A gente está aqui para caminhar junto com vocês. Tá bom? Grande abraço.